quando a gente tem um irmão assim que é muito próximo de idade, a gente não aceita que o nosso irmão ensine uma coisa pra gente. Por quê? Porque ele não tem autoridade. Eu tenho um irmão, ele faleceu ano passado. Ele é 1 ano mais velho do que eu. A gente estudava na mesma sala, a gente fazia as mesmas coisas, a gente era aquele irmão que onde um vai, o outro vai. Aonde um tá, pode procurar que o outro tá também. Quando a gente tem um irmão assim que é muito próximo de idade, a gente não aceita que o nosso irmão ensine uma coisa pra gente. Por quê? Porque ele não tem autoridade. Autoridade é quando uma pessoa se coloca mais alto. Olha o nome. Autoridade, alto. Então, quando uma pessoa está mais alta que a gente, ela é autoridade. Quando uma pessoa está no mesmo nível que a gente, ela não é autoridade. Ou seja, numa sala de aula, a professora está em um nível mais alto, então ela é a autoridade, mas os colegas eles estão na mesma altura, não tem autoridade entre eles. Por isso, esses colegas não perguntam coisa um pro outro. Se um aluno um dia chegar lá na frente e começar a ensinar, ele vai tomar papelzada na cara, bolinha de papel na cara, vai ser vaiado. Por quê? Porque ele está no mesmo nível, ele não está mais alto. A gente está falando sobre nível de poder mesmo. Então não é se a pessoa é mais rica, mais pobre, não é sobre isso. É um nível de poder sobre você. Então, a professora está num nível acima. A mãe está em 20 níveis acima. O seu colega não está num nível acima. Quando a gente vai vender amigurumi, quando a gente começa a fazer amigurumi para vender, a gente precisa se colocar numa posição de poder. Mas em que a gente vai estar essa posição de poder? A gente vai vestir uma farda de policial? A gente vai começar a ensinar como é que faz amigurumi, que seria o caso da professora? Não. Você está numa autoridade de poder em relação a eu faço amigurumi, eu sei o que eu tô fazendo, eu sou autoridade em amigurumi. Isso aqui é muito importante você saber, porque tem muita amigurumeira que começa a ensinar a fazer amigurumi, pensando que isso vai fazer aumentar as vendas de amigurumi. Mas não, você só tá criando concorrência. Não tem problema nenhum em ensinar outra pessoa a fazer amigurumi, beleza? Só que quando você está na mesma hierarquia que outra pessoa, ou seja, você é amigurumeira e você ensina outra amigurumeira, é a mesma coisa de um aluno chegando para ensinar outro aluno. Tem todo aquele negócio de colega, de social e tudo mais, porém você não está numa hierarquia acima, então não vai ter aquele poder sobre ele. Mas quando você faz amigurumi e você se coloca numa posição de autoridade em amigurumi, e aí sim funciona. Agora, quando você faz amigurumi por hobby, ou seja, você tem um hobby que é fazer amigurumi, então você não se colocou na posição de autoridade no amigurumi. Por isso, você mesma não se sente tão confiante, porque você não se colocou um nível acima. Então, o que você entende? Que você está no mesmo nível que as outras mães, né? Se o seu público-alvo for mãe, que você está no mesmo nível que as outras mães e você está tentando vender alguma coisa para ela, ou seja, você está tentando ensinar alguma coisa para ela, mostrar uma coisa que ela não está vendo, ou seja, você não sabe fazer amigurumi? Você não tem tempo para fazer amigurumi? Eu sei, eu vou fazer para você e você me dá o dinheiro. Claramente você está em outro nível aqui em relação ao amigurumi, mas quando você encara o amigurumi como um hobby, você não encara que você tem essa autoridade. Eu sei o que eu tô fazendo. Aí você se coloca na autoridade. É igual uma professora. A professora, quando ela entra na sala de aula, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela estudou para aquilo ali. E aí a gente volta para uma live que a gente fez essa semana, que é o tempo de experiência versus estudar para aquilo. Então a gente falou que quando a gente estuda para fazer uma coisa, a gente se torna muito mais autoridade, a gente se torna muito mais confiante do que se a gente tivesse passado 20 anos fazendo uma coisa na cega, fazendo uma coisa sem estudar. É a coisa mais inteligente do mundo, é você estudar o que outra pessoa já aprendeu. Onde que tá a verdadeira inteligência? Você pegar estudo de outras pessoas. Estudos mostram, e a Bíblia também fala, que os antediluvianos, ou seja, as pessoas que vieram antes do dilúvio, eles eram muito mais inteligentes do que a gente. Ele tinha capacidade muito superior a gente, é claro, né?
conforme o tempo vai passando, a gente vai degradando, diminuindo cada vez mais o tempo de vida, nossa inteligência, nossa capacidade, a nossa saúde, cada vez vai ficando pior. Para quem é criacionista, acredita no dilúvio, acredita em tudo isso, como eu acredito, os antediluvianos, eles eram muito mais inteligentes, eles eram mais altos, eles eram mais fortes, eles eram mais saudáveis. Então por que eles não tinham tablet naquela época? Por que ele não tinha computador? Por que eles não sabiam fazer amigurumi naquela época, hein? Por quê? Porque eles não tinham conhecimento acumulado. Por que hoje nós estamos nessa era de evolução digital? Nossa, cada dia você pisca, sai um iPhone novo. Você pisca, vê uma evolução, um trem novo. Robô, daqui a pouco vocês vão ver como é que vai estar o negócio. Por quê? Porque agora a gente aprendeu a catalogar. E catalogar? Eu tive uma ideia, testei, não deu certo. Testei de novo, não deu certo. Testei, deu certo? Eu escrevo, coloco num livro e agora é conhecimento público. Ou seja, o meu conhecimento é conhecimento de todos agora. Então, essa catalogação e esse conhecimento acumulado é o que faz a gente parecer muito mais inteligente do que os antediluvianos. Porque o que acontecia com eles? Eles eram muito inteligentes, eles aprendiam muitas coisas durante os 800, 700, 500 anos de vida deles. Eles aprendiam muita coisa, mas eles não catalogavam. Tudo que eles conseguiam era falar para outra pessoa e essa outra pessoa falava para outra pessoa, mas o falar, a falta de catalogação escrita, você vai perdendo muita coisa. Então, o conhecimento deles não era acumulado. Hoje, se você quiser saber sobre história, você vai no livro de história, né? Nem no livro mais, né? Hoje a gente vai na internet. No meu tempo era enciclopédia. Minha mãe comprou escondido do meu pai uma enciclopédia. Acho que foi R$500, gente. Era um absurdo, era um salário mínimo a enciclopédia. Era muito caro. E eu estudei pro meu vestibular numa enciclopédia. Zerei a enciclopédia e passei no vestibular. Isso faz o quê? 20 anos atrás, a gente estudava pela enciclopédia. Então, se eu queria saber quantos anos um macaco vive, eu tinha que ir lá na enciclopédia. Se tivesse lá, tinha. Se não tinha, não tinha. Hoje em dia, se eu quiser saber isso, eu jogo na internet e aparece vídeo, aparece até curso de macaco, aparece. Como é que faz para adestrar um macaco? Aparece. Eu não aprendo nada sozinha. Penso em aprender alguma coisa sozinha, eu falo, para quê? Se eu olho na internet, eu pego um curso, eu faço qualquer coisa. Tem outras pessoas que já aprenderam isso por mim. Por que eu vou tirar isso do zero? Então, isso é você usar o conhecimento acumulado. E é a mesma coisa com o amigurumi. Ou seja, a mãe não sabe fazer o amigurumi, você sabe. Então, você vende esse conhecimento, você faz o amigurumi para ela.